A descoberta mais chocante. Segredos ancestrais jazem sob o concreto da cidade. O que eles encontrarão nas profundezas proibidas vai mudar tudo. A poeira dançava nos feixes teimosos de sol que invadiam o galpão abandonado pela claraboia quebrada, um palco improvisado para o achado de Léo. Ele segurava o mapa amarelado, quase se desfazendo entre seus dedos calejados, com o tipo de reverência que um garimpeiro teria por uma pepita colossal. Não era ouro, mas para ele, valia mais. Linhas trêmulas desenhadas a nanquim indicavam uma rede de túneis serpenteando sob o coração da cidade, uma cidade que pulsava ignorante sobre as veias secretas que corriam em suas entranhas. Nina, encostada numa pilha de caixotes velhos, os braços cruzados sobre o peito, arqueou uma sobrancelha tingida de ceticismo, mas seus olhos verdes brilhavam com uma curiosidade que ela tentava, em vão, disfarçar. Aquele brilho era o mesmo que Léo via sempre que um novo desafio se apresentava, uma nova fronteira urbana a ser desbravada. Aquele mapa, encontrado por acaso num livro antigo sobre a fundação da metrópole, num sebo esquecido na zona portuária, era um convite irrecusável. Falava de uma câmara silenciosa, um lugar que as lendas urbanas sussurravam existir, mas que nenhum explorador moderno jamais confirmara. Léo, com seu jeito impulsivo e sua sede por adrenalina, já se via descendo por alguma entrada esquecida, a lanterna cortando a escuridão primordial. Ele gesticulava animadamente, a voz ecoando levemente no vasto espaço vazio do galpão, descrevendo as possibilidades, os perigos, a glória da descoberta. Nina, mais ponderada, já pensava na logística, nos equipamentos, nos riscos reais. Ela era o contraponto necessário à impulsividade dele, a mente analítica que transformava os sonhos audaciosos de Léo em planos executáveis. Aquele mapa não era apenas um pedaço de papel velho, era uma promessa, um chamado para o desconhecido que ambos, à sua maneira, não conseguiam ignorar. A cidade lá fora, com seus arranha-céus e seu tráfego incessante, parecia subitamente superficial, um verniz sobre mistérios muito mais profundos. A ideia de que sob o asfalto e o concreto existia um mundo esquecido, esperando para ser redescoberto, era um ímã poderoso demais. Léo já sentia o cheiro de terra úmida e pedra antiga, o silêncio opressor dos subterrâneos. Nina, por sua vez, já calculava as provisões, as rotas de fuga, as ferramentas necessárias para decifrar o que quer que encontrassem lá embaixo. Aquele galpão, testemunha de tantos planos e preparativos para aventuras menores, agora se tornava o quartel-general para a maior delas. A decisão já estava tomada, pairava no ar carregado de poeira e expectativa. Eles iriam desvendar o enigma da câmara silenciosa, não importava o quão fundo precisassem cavar na história esquecida da metrópole. Aquele olhar cúmplice trocado entre eles selava o pacto, um pacto silencioso de aventura e lealdade, forjado na paixão compartilhada pelo inexplorado. A cidade adormecida em seus segredos subterrâneos estava prestes a ter seus sonhos perturbados. E eles mal podiam esperar para serem os causadores dessa perturbação. A mochila de Léo, já encostada num canto, parecia vibrar de antecipação, assim como o tablet de Nina, que em breve estaria carregado com todas as informações disponíveis sobre as catacumbas e sistemas de esgoto antigos da região. A aventura começara, não com um passo, mas com o desdobrar de um mapa antigo, sob a luz filtrada de um galpão condenado, no coração de uma cidade que mal sabia o que escondia. A adrenalina já começava a correr, sutil, mas inconfundível, como as primeiras gotas de uma tempestade iminente, prometendo desafios e quem sabe, revelações que mudariam para sempre a forma como viam o chão sob seus pés. Aquele mapa era a chave, e eles estavam prontos para girá-la na fechadura do desconhecido, mergulhando de cabeça no que quer que os esperasse nas profundezas. A cumplicidade entre eles era palpável, uma força invisível que os unia em suas buscas por aquilo que a maioria das pessoas nem sequer imaginava existir. Aquele pedaço de papel era mais que um guia, era um testamento da curiosidade humana, da necessidade de ir além, de descobrir. E Léo e Nina eram os herdeiros dessa antiga chama. A metrópole, com sua fachada moderna e impessoal, guardava histórias que ansiavam por ser contadas, e eles estavam dispostos a ouvir cada sussurro vindo das profundezas. Aquele momento, no silêncio do galpão, era o prelúdio de algo grandioso, algo que os marcaria para sempre. A aventura os chamava, e eles, como sempre,
atenderiam ao chamado com corações acelerados e mentes afiadas, prontos para o que desse e viesse. Aquele mapa era o começo de tudo. A entrada era exatamente onde o mapa indicava, uma grade de ventilação enferrujada, escondida atrás de um amontoado de contêineres de lixo num beco esquecido, fedendo a umidade e descaso. Léo, com a agilidade de um felino urbano, forçou a grade com um pé de cabra curto, o rangido metálico cortando o silêncio da madrugada. Um buraco escuro e pouco convidativo se abriu, exalando um ar frio e carregado do cheiro de terra molhada e algo mais antigo, indefinível. Nina ajustou a lanterna de cabeça, seu feixe potente varrendo a escuridão lá embaixo, revelando degraus de pedra escorregadios que desciam em espiral para o nada. Damas primeiro, Léo brincou, já com um pé dentro do buraco, a adrenalina faiscando em seus olhos. Nina revirou os dela, mas um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Só se você prometer não me deixar cair, seu primata apressado. A descida foi tensa, cada degrau uma incógnita. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo gotejar constante de água em algum lugar próximo e pelo som de suas respirações. Os túneis se revelaram um labirinto claustrofóbico, às vezes tão baixos que precisavam se curvar, outras vezes se abrindo em pequenas câmaras onde raízes de árvores penetravam o teto como dedos esqueléticos. As paredes de tijolo antigo, cobertas de limo e inscrições indecifráveis, pareciam sussurrar histórias de eras passadas. Nina ia à frente em trechos mais complexos, seu tablet exibindo o mapa digitalizado sobreposto a plantas antigas do sistema de esgoto da cidade que ela conseguirá hackear. Léo cuidava da retaguarda, atento a qualquer som suspeito, seus sentidos aguçados pela escuridão e pelo ambiente hostil. Encontraram obstáculos, passagens bloqueadas por desmoronamentos recentes que exigiram força bruta e trabalho em equipe para serem superadas. Foi um trecho inundado onde tiveram que improvisar uma pequena jangada com pedaços de madeira encontrados por ali, e o mais perturbador, marcas recentes de pegadas na lama macia, indicando que talvez não fossem os únicos a conhecer aqueles caminhos secretos. A tensão aumentava a cada metro percorrido. O mapa indicava símbolos estranhos em certos cruzamentos, enigmas que Nina, com sua lógica afiada e conhecimento de simbologia antiga, tentava decifrar sob a luz trêmula das lanternas. Um deles, um quebra-cabeça envolvendo a disposição de pedras soltas numa parede, quase os fez desistir, até que Léo, numa intuição repentina, percebeu um padrão baseado nas constelações, algo que ele aprendera num de seus muitos interesses aleatórios. A passagem se abriu com um rangido surdo, revelando um túnel ainda mais antigo, com uma arquitetura diferente, claramente não pertencente ao sistema de esgoto original. Estavam chegando perto. O ar ficou mais rarefeito, e um leve tremor no chão indicava a proximidade de alguma linha de metrô, um lembrete constante do mundo moderno que seguia sua rotina lá em cima, alheio à jornada deles. A mochila de Léo parecia mais pesada, não pelo conteúdo, mas pela responsabilidade da expedição. Nina, apesar do cansaço visível, mantinha a concentração, seus dedos ágeis deslizando pela tela do tablet, comparando dados, recalculando rotas. A parceria deles era uma dança sincronizada de habilidades e instintos, cada um suprindo as lacunas do outro. O medo era um companheiro constante, mas a curiosidade e a determinação eram mais fortes. A promessa da câmara silenciosa os impulsionava, a ideia de desvendar um segredo que a cidade guardara por séculos. Aquele labirinto subterrâneo era um teste à sua resistência física e mental, um desafio que eles abraçavam com a paixão dos verdadeiros exploradores. Cada sombra parecia esconder algo, cada som ecoava de forma ameaçadora, mas eles prosseguiam, guiados pela luz tênue de suas lanternas e pela chama incandescente da aventura que ardia em seus corações. Aquele caminho escuro e incerto era a jornada deles, e eles a trilhariam até o fim, ou até onde suas forças permitissem. A cidade, lá em cima, continuava seu sono ignorante, enquanto sob seus pés, dois jovens desvendavam seus mistérios mais profundos, um passo de cada vez, um enigma de cada vez, mergulhando cada vez mais fundo no coração esquecido da metrópole. A sensação de isolamento era total, mas também libertadora. Ali, longe dos olhares e das regras do mundo da superfície, eles eram os donos de seu destino, os arquitetos de sua própria aventura. E a câmara silenciosa os aguardava, em algum lugar à frente, envolta em mistério e na poeira do tempo.
Após horas que se arrastaram como séculos, enfrentando passagens que testaram sua flexibilidade e enigmas que desafiaram suas mentes, o último símbolo do mapa os levou a uma parede sólida, sem nenhuma fenda aparente. A frustração começou a pesar sobre os ombros de Léo, a poeira e o cansaço embaçando seu otimismo habitual. Nina, porém, não se deu por vencida. Ela passou os dedos pela superfície fria da pedra, seus olhos verdes perscrutando cada centímetro, enquanto murmurava para si mesma, repassando as pistas anteriores. Foi então que ela notou, quase imperceptível, uma série de pequenas reentrâncias na parede, dispostas numa sequência que lembrava as teclas de um instrumento antigo que ela vira num dos livros consultados para a expedição. Léo, traga sua lanterna aqui rápido. Com os dedos trêmulos, ela pressionou as reentrâncias na ordem correta, uma melodia silenciosa que ecoou apenas em suas mentes. Um rangido profundo, como o suspiro de um gigante adormecido, preencheu o túnel, e uma seção da parede começou a deslizar para o lado, revelando uma abertura escura. O ar que emanava de dentro era diferente, mais puro, quase doce, com um leve aroma de ozônio. Com os corações batendo descompassados, eles entraram. A câmara silenciosa não era feita de ouro ou joias, como as lendas mais fantasiosas poderiam sugerir. Era uma vasta caverna natural, iluminada por uma luz azulada etérea que vinha de cristais incrustados nas paredes, cristais que pulsavam suavemente, como corações minerais. No centro, uma pequena nascente de água cristalina borbulhava, formando um lago subterrâneo de uma pureza inacreditável. As paredes eram cobertas por pinturas rupestres incrivelmente preservadas, retratando não cenas de caça, mas mapas celestes e figuras geométricas complexas, um conhecimento ancestral perdido. Não havia tesouros materiais, mas o que encontraram era infinitamente mais valioso, um ecossistema subterrâneo intocado, uma fonte de água pura desconhecida no coração de uma metrópole sedenta, e um registro histórico que poderia reescrever partes da fundação da cidade. Léo, normalmente tão falante, estava mudo, os olhos arregalados absorvendo a beleza serena e o significado profundo do lugar. Nina tinha lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora, a recompensa por sua lógica e perseverança. Eles passaram um tempo ali, documentando tudo com a pequena câmera de Nina, coletando amostras da água, maravilhados com a tranquilidade e a energia daquele santuário escondido. Sabiam que aquela descoberta era grande demais para guardarem só para si, mas também sentiam a responsabilidade de protegê-la. A saída foi mais fácil, seguindo um túnel de serviço que o mapa original não mostrava, mas que a lógica da caverna indicava. Emergiram ao amanhecer, sujos, exaustos, mas com um brilho nos olhos que nenhum cansaço poderia apagar. A cidade despertava, alheia ao milagre que jazia sob ela. Nos dias seguintes, de forma anônima, eles contataram um grupo de geólogos e historiadores universitários de confiança, fornecendo as coordenadas e as provas de sua descoberta. A notícia, quando veio à tona, causou um rebuliço controlado. A Câmara Silenciosa, como ficou conhecida, tornou-se um local de estudo e preservação, a fonte de água uma esperança para o futuro hídrico da cidade. Léo e Nina não buscaram fama ou reconhecimento público. Para eles, a verdadeira recompensa fora a jornada, a superação dos desafios, a emoção da descoberta e a certeza de que mesmo no coração de uma selva de concreto, ainda existem mistérios esperando para serem desvendados por aqueles com coragem e curiosidade para procurá-los. A amizade deles, já forte, se solidificou ainda mais, cimentada pela aventura compartilhada nas entranhas da terra. Enquanto a cidade celebrava sua nova maravilha subterrânea, Léo e Nina já olhavam para outros mapas, outros becos escuros, outros sussurros de lendas urbanas, seus espíritos aventureiros permanentemente acesos pela chama da exploração. A metrópole adormecida revelara um de seus segredos mais preciosos, e eles foram os primeiros a testemunhá-lo, um final feliz não apenas para eles, mas para a própria cidade, que ganhou um novo capítulo em sua história e uma nova fonte de vida sob seus pés. E em algum galpão abandonado, um novo mapa já os esperava.